Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo nos apresenta a história de Zaqueu. Zaqueu talvez seja mais conhecido do que outras histórias, até pelas músicas que a gente escuta por aí, né? Que é uma música que não é católica, mas acabou que passou pelo meio das pessoas e as pessoas conhecem essa música. Mas aqui talvez valesse a pena nós entrarmos em alguns elementos dessa história contada por São Lucas e percebemos que ela tem muito a dizer a nós e não simplesmente de Zaqueu. Jesus então está em Jericó. Jericó é uma cidade anterior a Jerusalém. Jesus continua no caminho para Jerusalém e vai chegar até lá, para cumprir a sua missão. Mas ele passa primeiro pela cidade de Jericó. E Zaqueu, como homem muito rico, aparece aqui no Evangelho de Lucas como o terceiro rico. O primeiro rico nós lemos, ouvimos e meditamos a uma missa, acho que 3 ou 4 domingos atrás, que nós falávamos a respeito do rico e do Lázaro. Vocês devem se lembrar. Onde nós meditávamos então, esse rico que tinha uma vida opulenta, ostentosa, e que Lázaro sofria de fome à porta da casa dele e nem as migalhas davam, não é isso? E nós vemos que ao final da história, Lázaro vai para o seio de Abraão, porém, aquele rico não vai para os infernos e ele sofre por isso. Por quê? Porque não era capaz, então, de restituir, de colocar, então, em comum aquilo que era fruto do seu trabalho, da sua riqueza. Um segundo rico aparece no Evangelho de Lucas, o jovem rico. Vocês devem se lembrar que Jesus, então, chega até ele e, na verdade, o jovem vem primeiro a Jesus e pergunta, todo animado, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus responde a ele, siga os mandamentos. E feliz ele diz, eu já faço isso. E aí Jesus faz a ele um desafio, mas se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres, E depois tome tua cruz, segue-me. E aí diz o texto que ele sai triste porque ele era muito rico. Agora nós temos uma outra pessoa muito rica, só que um muito rico numa outra dimensão. Enquanto aquele primeiro, pecador também, com Lázaro, o segundo, um jovem de boa vontade, bom coração, um homem bom, e agora nós temos um pecador, mas não qualquer pecador. Várias vezes nós fazemos questão de frisar que os coletores de impostos, os cobradores, como foi Mateus, eram vistos como pecadores. Porque na invasão então do Império Romano, aquela civilização, aquele povo era subjugado e precisava pagar um imposto por causa dessa dominação. Aqueles então que eram judeus e que cobravam impostos em nome do Império Romano para devolver a Roma, eram considerados como traidores da pátria. No fundo é isso. Então quando nós vemos aqui então Zaqueu, ele não era só cobrador, ele era o chefe dos cobradores. Por isso então, visto entre os outros, ele não era qualquer pecador, ele era o mais pecador. Zaqueu então escuta falar de Jesus, da sua fama, e decide então que quer conhecer Jesus, mas diz o texto que ele era um homem muito baixo, e a multidão então cercava Jesus e não podia vê-lo. E ele tem uma ideia, que é, no meio do caminho ele encontra uma árvore. É estranho, mas apropriado, mas Lucas aqui coloca uma figueira. Figueira nem é uma árvore tão grande. Em outros relatos a gente vai ver um sicômoro, que é uma árvore grande mesmo, Então, vamos colocar o sicômoro. Ele sobe então nessa árvore, e o movimento que acontece não é simplesmente de um homem que busca a Deus, mas que um homem que é alcançado por Deus. Porque o texto faz questão de frisar que é Jesus que eleva os olhos e olha para ele. E ao olhar para ele, esse homem se vê encontrado por Deus, e não simplesmente como alguém que busca a Deus. E aqui ressoa aquilo que nós sabemos de São Paulo, não foi Deus, não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus nos amou por primeiro. Segue então Zaqueu, que olha para Jesus, Jesus o olha também, e ele diz, hoje eu devo entrar na sua casa. Não sei se vocês, quando escutam isso, não acham estranho esse verbo. Jesus fala de um dever. Eu devo entrar na sua casa, não simplesmente eu quero, eu posso, Jesus fala de um dever, como se a misericórdia de Deus, em certa medida, obrigasse a Deus a se rebaixar, a se curvar, nesse caso especificamente, a desviar o seu caminho e elevar para aquele que precisa, desse olhar de Deus. Zaqueu então obtém, ao receber Jesus na sua casa, o primeiro fruto que o Espírito Santo realiza muitas vezes na vida das pessoas, a alegria, um dos dons do Espírito Santo. Ao receber nosso Senhor, ele vive a experiência de uma alegria nova, porque se sente encontrado por aquele que ele ouviu falar, que o amava, que anunciava a verdade do Evangelho. Não nos esqueçamos, Zaqueu era um israelita.
um filho de Abraão, como diz Jesus depois. Zaqueu, então, porque foi alcançado por Cristo, oferece a Deus a obra da conversão. Primeira coisa que ele vai dizer: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Olha que interessante, no jovem rico, Jesus pediu tudo, nesse só metade. Por que seria isso? E talvez aqui valesse a gente entender que Deus pede de nós coisas diferentes a pessoas diferentes. Deus, então, naquele jovem que tinha toda a vida para dar, ele queria saber: você, se acha bom porque você cumpre os mandamentos? Então, tudo. E aí ele viu que ele não era tão bom assim, que ele não era capaz de fazer isso. Aqui, se a gente vê logo no início do texto que Zaqueu é muito rico, quem é muito rico e dá metade continua rico. Continua rico do mesmo jeito. Ele não ia ser pobre, ele não ia viver a experiência talvez da mendicância como um franciscano ou alguma coisa assim. Ele ia continuar na dimensão da vida dele, porém com Jesus presente na vida dele. E isso é importante nós dizermos aqui, porque cada um de vocês tem uma circunstância pessoal de vida e Deus chama-nos a todos, pecadores, mais pecadores, menos pecadores, e Deus em cada circunstância chama e pede aquilo que lhe cabe para cada pessoa. E é isso que nós vemos em Zaqueu. Depois Zaqueu, não satisfeito apenas com dar a metade do que tem aos pobres, ele vai dizer que se defraudou alguém, vai restituir 4 vezes mais. E por que disso? Porque existem alguns pecados que nós cometemos, e eu gostaria de citar 2 aqui, mais relevantes, que exigem de nós não apenas o arrependimento, mas a reparação. Quais são eles? Esse primeiro, claro, o defraudar, que é roubar alguém. Quando nós roubamos, é necessário que nós restituamos, quando nós roubamos alguma coisa, é necessário restituir aquilo que foi roubado. Padre, mas e se for uma coisa que vai colocar uma pessoa numa situação de constrangimento e ser preso? Ainda assim, ela precisa, de algum modo, ainda que não se exponha, restituir aquilo que foi tirado de alguém que precisava. Talvez não para aquela pessoa, mas para outra pessoa. E existem muitas circunstâncias onde isso pode acontecer. Outro pecado que exige não apenas o arrependimento, mas a reparação, é um grau da mentira, que não é qualquer mentira, é o que a gente chama de calúnia. Porque quando você calunia alguém, ou seja, você conta uma história inverídica, mentirosa a respeito de alguém, você pegou aquela fama daquela pessoa e jogou no lixo. Você precisa então fazer o esforço de, quando você não falou mal de alguém, olha, eu tenho falado mal de tal pessoa, pedir a Deus a graça de muitas vezes falar com aquela pessoa: olha, eu estava falando daquela pessoa, mas também não é tudo isso. E aí você enaltecer as virtudes dela. Isso é um dever nosso. Isso é uma questão de justiça. Se uma pessoa foi injustiçada por você a partir daquilo que você disse, então você vai reparar aquilo que você falou também por palavras. E aqui a gente vê em Zaqueu exatamente esse movimento de alguém que se percebe pecador, alcançado por Jesus, e que não apenas na sua alegria e no seu desejo de dar aos pobres, mas de restituir, de reparar os seus pecados. E esse é um movimento que todos nós fazemos. Zaqueu não é um homem rico, Zaqueu sou eu e você. Sou eu e você que temos as nossas dificuldades e que precisamos fazer esse movimento de suplicar a Deus a sua graça, e Ele vem ao nosso encontro. Mas eu não gostaria que a homilia aqui hoje se centrasse na figura de Zaqueu, que nós poderíamos fazer. Salvação, então, que é destinada a todos, ninguém está privado dela. Eu queria que nós prestássemos atenção em nós aqui como cristãos batizados, que estamos vindo à missa todos os domingos, que nós pensássemos em 2 elementos desse texto que diz: a multidão que impede que Zaqueu chegue até Jesus e essa árvore. Porque quando a gente olha, por exemplo, para essa multidão, aquelas pessoas, cada um estava preocupado com a sua própria vida. E não permitiram que um homem realmente doente espiritualmente, que precisava de Deus, pudesse alcançar nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também podemos fazer isso. Diz a primeira leitura que Deus ama a todos. Deus ama tudo que existe e não despreza nada do que Ele fez. E São Paulo vai dizer que ele pede e suplica a Deus para que Deus nos faça dignos da nossa vocação, para que Ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais. Prestem atenção. Se nós, então, somos alcançados por Cristo Jesus, nós talvez sejamos aquela multidão que está em torno de Jesus e tem gente querendo ver Jesus. Às vezes teu filho, teu esposo, alguém do trabalho, e não vê porque você não deixa Jesus ser visto por Ele. Isso se dá de muitos modos. Primeiro modo que isso pode acontecer é quando você olha para uma pessoa e diz que ela não é digna de Deus. Você é, ela não.
ela é muito pecadora. Ela não é impossível que essa pessoa talvez se redima, é impossível que essa pessoa talvez se encontre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa é quando você percebe que a salvação só basta a você, as outras pessoas não devem ver Jesus. Não, o que importa sou eu mesmo, os outros, cada um cuida da sua própria vida. Cuidado, nem a nossa própria vida está garantida nesse sentido, e a gente deve se preocupar sim, que a experiência de Jesus que fez conosco seja alcançada também nessas outras pessoas. Além disso, se nós podemos ser essa muralha, impedir as pessoas de simplesmente sermos indiferentes àquele que realmente precisa, nós podemos fazer o contrário. Talvez um personagem que não é dado muita ênfase nesse evangelho é o sicômoro, essa bendita árvore que estava no caminho, que fez com que ninguém prestou atenção em Zaqueu. Ninguém se ligou que talvez aquele homem quisesse também ver Jesus, e ele sozinho subiu nessa árvore, e ele pôde ver o Senhor, e o Senhor pôde encontrá-lo. Muitas vezes na nossa vida, nós somos chamados a ser essa árvore, para que as pessoas possam, a partir de nós, sobre nós, ver a glória de Deus em nós e se encontrarem com Jesus. Que bom seria se nós, ao meditássemos na Sagrada Escritura, pudéssemos, ao rezar, sempre se colocar no papel de cada uma dessas figuras, no papel de Zaqueu. Senhor, o que eu preciso restituir às pessoas? Senhor, aonde que eu estou distante de Ti? Ainda, quando eu me coloco, por exemplo, no lugar dessas pessoas na multidão, Senhor, quem são as pessoas que eu tenho impedido de que o Senhor possa alcançá-las, porque eu tenho mostrado para elas um Jesus desfigurado, chagado, e aqui não Jesus chagado e desfigurado que salva, que cura, não, o desfigurado que não é Ele, como se a gente mostrasse um Frankenstein para as pessoas e dissesse que Ele é Deus, e você tem que amar esse Frankenstein, e não é isso. Nosso Senhor Jesus Cristo deseja ser visto sem nenhum tipo de anteparo e amarra aqui, né? Por isso que quando eu falo para nós nos colocarmos em relação à árvore, há um mistério aqui muito grande. A árvore continua sendo árvore, Jesus continua sendo Jesus. Cada um no seu espaço. Você vai deixar que Deus então se manifeste para aquela pessoa através da tua vida, mas isso não vai parar em você. A pessoa vai dever alguma coisa em você porque estava no caminho, mas o centro e o alcance daquilo que você vai mostrar para ela é o próprio Jesus. São Paulo vai exortar que Ele, Deus, por seu poder, realize todo o bem que vocês desejarem e torne ativa a vossa fé. A nossa fé não é meramente uma questão ideológica, filosófica, uma visão de mundo que a gente tem talvez mais ou pior organizada que outras pessoas, não sei como talvez explicar aqui, porque ela não é nada disso. A fé é uma experiência de possuir nosso Senhor Jesus em nós e ao mesmo tempo, como dizia a primeira leitura, que nós possamos dar glória a Deus com a nossa própria vida, tornando ativa a nossa fé. Santo Irineu dizia, a glória de Deus é o homem vivo. Por que ele diz isso? Porque a glória de Deus se manifesta naquelas pessoas então, que abandonam o pecado, são alcançadas pela misericórdia e o amor de Deus e continuam lutando. Deus se manifesta na vida daqueles que se convertem, que são salvos. Então não é simplesmente uma vida natural, mas também uma vida sobrenatural. Por isso, aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que não vivem essa vida sobrenatural com Deus, não dão glória a Deus. Porque a glória de Deus, como diria Santo Irineu, é o homem vivo. O salmo que a gente canta hoje, eu sempre acho ele muito bonito, né? Misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Nesse dia que hoje nós votamos ou vamos votar, a única coisa que eu pediria hoje a vocês todos é, diante de todas as realidades que possam acontecer, nunca se esqueçam que diante de nós existem pessoas, imagens de Deus. Para algumas pessoas a gente olha e fala assim, Senhor, é difícil ver o Senhor nessa pessoa. Mas o texto sagrado vai dizer que Deus quis todas essas coisas. Deus que trata todas com bondade, porque tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Quando nós colocamos na nossa vida de oração a dimensão de entender que tudo é de Deus e que tudo deve voltar para Deus como louvor de glória, nós vamos talvez perceber coisas que dão glória a Deus, coisas que não dão a glória de Deus. Porém, todas essas coisas são dele.
E aí eu termino aqui pedindo a vocês, por misericórdia, que hoje nessa Eucaristia que nós vamos celebrar, que nós nunca nos esqueçamos que a pessoa que a gente mais critica, odeia, não vê valores, é uma pessoa que é filha de Deus e amada de Deus, chamada à conversão. Por tantas vezes, as pessoas podem fazer escolhas na sua vida, políticas ou não políticas, mas lá dentro, muitas vezes, elas desejam até fazer o bem. E a gente precisa fazer um esforço de ver nessas pessoas não a vontade de Deus, mas o próprio Deus ali. É difícil? É muitas vezes. Mas a dimensão do coração dilatado é essa dimensão que Jesus nos ensina no Evangelho. Ninguém se voltou para o Zaqueu. Ele era uma pessoa odiosa. Ele não era digno de ver o Senhor. Porém, o próprio Jesus o alcança num instrumento simples, que foi uma árvore, né, que ele pôde subir sozinho. Então peçamos a Deus essa graça hoje de sermos mais do que muros para as pessoas, pontes para elas. Pontes para que elas alcancem a Deus. E num mundo onde as coisas se dividem tanto, que hoje de modo particular nós sabemos, vai ter metade desse país triste, metade feliz. Não sei quem, mas a metade vai estar, não é verdade? Se isso é verdade, então, que nós possamos suplicar a Deus nessa Eucaristia a sua bênção e a sua misericórdia, de que nós possamos transpassar a realidade de meramente ver esse mundo natural e reconhecer que todos aqueles que estão ao nosso redor são nossos irmãos, destinatários da mesma salvação que eu e você, graças a Deus, podemos ver e encontrar. Vamos rezar com muita fé hoje pelo nosso país, mas aqui não para isso ou para aquilo, muito embora eu tenha uma percepção, você tenha a sua, mas rezemos de modo muito particular para que nós não sejamos isso, não sejamos hoje essa experiência de muro para as pessoas, sejamos pontes de entender. Vamos rezar agora. Uma vez eu perguntei a um alto bispo, né? E aí eu perguntava assim, mas se fulano for eleito, como é que o senhor vai fazer? Ele, eu vou estar lá para recebê-lo. Eu fiquei assim, né? E ele disse, por quê? Ele, porque eu sou bispo dele. E eu entendi isso, assim, seja o que acontecer, entendam isso, a igreja permanece, a graça de Deus permanece, a misericórdia de Deus permanece, a salvação permanece. Por quê? Porque nós cristãos somos chamados a dar glória a Deus com as nossas vidas. Se nós dermos glória a Deus com as nossas vidas, vocês vão ver o incremento e o aumento de conversões e de mudanças de vida. Porque nós vamos ser, nessa história inteira, grandes árvores, como diria aquela figueira, né, da parábola do grão de mostarda, né, onde as aves podem ir a pousar, fazer os seus ninhos. Se nós assumirmos isso de modo profundo na nossa vida, de sermos essa experiência de ponte para as pessoas, elas vão ver o Senhor. Eu tenho fé nisso. Porque Cristo disse, né, de modo muito concreto, né, que ninguém poderia dizer lá antes da morte que eu não conheci o Senhor, eu não fui avisado. Ao contrário, né? Mas para muitas pessoas, elas não ouvirão a nossa voz falando de Jesus, como eu estou dizendo aqui hoje, mas elas verão o nosso testemunho. E é esse testemunho que vai ser essa expressão dessa árvore para que elas alcancem o Senhor. Por isso, vamos oferecer no sacrifício eucarístico toda a nossa vida, a nossa vocação, a nossa família, o nosso trabalho, para que todas essas coisas, junto do sacrifício de Jesus, que é o perfeito sacrifício, o perfeito louvor a Deus, unamos o nosso louvor ao louvor de Jesus. E unidos ao louvor de Jesus, nós possamos realizar aqui um sacrifício único e santo, o sacrifício do próprio Jesus, louvor de glória a Deus. Fiquemos então com a expressão de Santa Teresa Benedita da Cruz, que dizia... Santa Elizabeth da Trindade, que dizia que nós sejamos um louvor de glória, que a minha vida seja um louvor de glória a Deus com aquilo que nós fazemos. Amém? Amém. Vamos pedir isso a Deus, né? Hoje eu acho que é um tempo para que nós rezemos com a serenidade, com a confiança em Deus que nós devemos ter, porque essa é a expressão de fé que Deus nos dá. Assim seja.